Jitendra, Cônsul Geral em Exercício, integrou-se ao Consulado Geral da Índia em São Paulo em 13 de agosto de 2015 e é encarregado da ala comercial do consulado. Juntou-se ao Ministry of External Affairs, governo da Índia, em setembro de 96 e serviu em diversas áreas de Paquistão, Áustria, etc., em vários cargos e funções. Possui mestrado em matemática, é casado, tem 2 filhos, serviu como subsecretário no Ministry of External Affairs em Nova Délhi. Com a palavra, então, o senhor Jitendra. Dear friends, boa noite. A very good evening to you all. Desculpa, não falo português. Meu amigo, Senhor Rafael, will help me in the interpretation. Thank you. Honestly, I am feeling very much honored and privileged to be invited by Palestra on this great occasion of celebrating 36th Gandhi Week with a theme in the footsteps of Gandhiji. Because it still inspires and surprises us. How true the theme is. It seems that Albert Einstein, arguably the world's greatest scientist ever lived, could have sensed this and so rightly said about Gandhiji. Generations to come with scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. O cônsul agradeceu a presença de todos, deu boa noite. Ele diz que se sente sinceramente honrado e privilegiado em ter sido convidado pela Palestra nessa grande ocasião em que se celebra a 36ª Semana Gandhi, com o tema Nos Passos de Gandhi, porque ainda inspira e surpreende. Que tema verdadeiro esse! Parece que Albert Einstein, sem dúvida o maior cientista do mundo, percebeu bem isto ao dizer o seguinte sobre Gandhi: as futuras gerações sequer acreditarão que uma pessoa como esta, de carne e osso, caminhou sobre a terra. If we contemplate deeply about Gandhiji and his way of living, we will feel the same way as quoted by Einstein. I feel so, and I'm sure that you will also feel the same way. I heartily congratulate the Palestra and SESCI for organizing this Gandhi Week every year, which is one of the most required initiatives in the today's disturbing world. My heartfelt thanks to Palestra and Professor Diskin for giving me this opportunity to say a few words on the 148th birth anniversary of Mahatma Gandhi in front of such a wonderful audience. Se contemplamos profundamente a respeito de Gandhi e seu modo de vida, pensaríamos como Einstein. Eu mesmo sinto assim e creio que vocês também. Parabenizo de coração a Palestra e ao SESC por organizar a Semana Gandhi anualmente, que é de fato uma das iniciativas mais necessárias nesse nosso turbulento mundo de hoje. Agradeço imensamente à Palestra e à professora Diskin por me darem esta oportunidade de dizer algumas palavras no 148º aniversário de Mahatma Gandhi, frente a esta maravilhosa plateia. Professor Diskin, who is an ardent follower of Gandhi's philosophy, has not only imbibed Gandhi's principle true to the word in her life, but has also been selflessly spreading this message of the world as a true messenger. With the presence of such a large audience, one can easily conclude how enthusiastic people are in Brazil about Gandhiji. Professora Diskin, ardorosamente seguidora da filosofia de Gandhi, não apenas aplicou tais princípios em sua própria vida, como também se empenha de forma abnegada em promover esta mensagem ao mundo como uma verdadeira mensageira o faz. Na presença de uma plateia como essa, pode-se concluir facilmente o quão interessados por Gandhi são os brasileiros. Whatever I've experienced in my 2 years of stay in Brazil, I can easily say that the Brazilian people have been living their life in the same way as taught by Gandhiji, to a large extent. The warmth, love, affection, compassion being shown by Brazilians within the society is amazing. And this is what Gandhian philosophy teaches us. The most beautiful example of Brazil's nature of sharing unconditional affection and warmth is the statue of Christ the Redeemer with open arms, which spread the same message of love, warmth, fraternity, and
peace to the world. Ele diz, o que vivi nesses 2 anos da minha estada no Brasil diz que o povo brasileiro tem tentado viver os princípios de vida propostos por Gandhi em grande medida. O afeto, o amor e a compaixão demonstrados pelos brasileiros em sua sociedade é grande. E, de fato, é isto o que o Gandhi ensinou com a sua filosofia. Um belo exemplo de como os brasileiros compartilham seu carinho, ele diz, pode ser simbolizado pelos braços abertos do Cristo Redentor, né, que espalha para o mundo essa mensagem de acolhimento, de fraternidade. As we all know that Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, with great enthusiasm every year, to pay our tribute to this great soul. At the same time, to remember Gandhiji for preaching non-violence throughout his life, 2nd of October is also marked as the International Day of Non-Violence declared by the United Nations General Assembly on 15th of June in 2007. Como sabemos, o nascimento de Mahatma Gandhi, chamado Gandhi Jayanti, na Índia, é celebrado anualmente no dia 2 de outubro, com grande entusiasmo, como uma homenagem a essa grande alma, bem como para lembrar dos seus corajosos feitos na conquista da independência da Índia. Ao mesmo tempo que também celebramos o Dia Internacional da Não Violência, conforme foi decretado pela Organização das Nações Unidas em 15 de junho de 2007, em memória a seus ensinamentos de não violência. In today's context, following Mahatma Gandhi's philosophy has become more relevant. The world is suffering from numerous incidents of bloodbath, whether it is a terrorist act or conflicts between 2 countries and the civil war within the boundary. The civilization is progressing, but the humanity is dying. This strengthens the view that how important is Gandhi's preaching is in today's scenario. Ele diz que, no contexto atual, seguir o Mahatma Gandhi se torna cada vez mais importante. Nosso mundo tem sofrido de casos de conflitos sangrentos, quer seja por atos de terrorismo, conflitos entre 2 países ou até mesmo por guerras civis internas nos países. A civilização parece avançar, mas a humanidade perece. E isso mostra o quão importante é a mensagem de Gandhi a esse cenário atual. Other than what he did for India to regain independence from British rule, it is equally important to recognize what he did for mankind. According to Gandhiji, politics was not his first choice, but to serve the mankind till the last drop of his blood. Before politician, he was a mass leader, a saint, and a great social reformer. He is remembered for his passionate adherence to the practice of non-violence and his supreme humanism. His name transcends the bounds of race, religions, and nation-states and has emerged as the prophetic voice of the 21st century. Even after almost 70 years of his assassination, one can easily see the relevance of Gandhian philosophy in today's world and agrees that most of his teachings have survived the test of time. All over the world, many events in one or other forms have been taking place as an honest effort to understand and absorb the Gandhian principles. In short, there is a global non-violent awakening after Gandhiji. Ele diz que, além do que Gandhi fez pela retomada da independência da Índia, que estava sob o jugo britânico, então, reconhecer o que Gandhi fez pela humanidade toda é de igual importância. De acordo com o próprio Gandhi, a política não era a sua primeira escolha, mas sim, a sua primeira escolha seria servir a humanidade até a sua última gota de sangue. Antes de ser um político, ele era um líder das multidões, um santo, considerado um santo, e um reformador social, lembrado por sua adesão convicta à prática da não violência e por seu supremo humanismo. Seu nome transcende as fronteiras da etnia, da religião e nacionalidade e emerge como uma voz profética nesse século. Mesmo depois de quase 70 anos de seu assassinato, pode-se perceber a relevância de sua filosofia no mundo de hoje e pode-se concordar que a maioria de seus ensinamentos sobreviveram ao teste do tempo. Em todo o mundo, de uma ou outra maneira, muitos eventos são realizados num esforço em tentar compreender e absorver os princípios gandhianos. Em suma, há hoje um despertar
da filosofia de não violência após o Gandhi. Gandhiji firmly believed that it was truth alone that prevailed in the end. He had described his life history full of struggles in his autobiography, My Experiments with the Truth. Gandhi's ultimate search was for righteous conduct. The means are more important than the end, he maintained. With the right means, desired ends will follow. His political activities were but an avocation to his religious mission. Gandhi acreditava ferrenhamente que a verdade sempre prevalecia, no fim. E ele descreveu sua vida cheia de lutas em sua autobiografia chamada Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. A busca maior de Gandhi era pela boa conduta. Os meios são mais importantes do que os fins, porque com os meios corretos, os fins desejáveis serão naturalmente obtidos. Suas atividades políticas eram não mais do que uma ocupação secundária à sua missão espiritual. One of the biggest tools which Gandhiji used successfully to force British government to kneel down was the practice of non-violence during India's struggle for independence in the form of satyagraha or pursuit of truth. In many places, for satyagraha, the word civil disobedience has been used as an English translation, which as per Gandhi's theory is not correct. Dos instrumentos usados com sucesso por Gandhi para forçar o governo britânico a se dobrar foi a prática da não violência durante a luta pela libertação da Índia, na forma do satyagraha, ou a busca pela verdade. Muitas vezes este termo tem sido traduzido como desobediência civil, mas, segundo a teoria do próprio Mahatma Gandhi, essa tradução não seria a mais correta. Satyagraha reflects positivity and has a deeper meaning. Gandhiji firmly believed that to practice non-violence, one has to react to situations with positive approach and with feelings of love, understanding, respect, and compassion. It is only when we learn to respect people as human beings that we will be able to practice non-violence in real sense. Non-violence, therefore, can be described as an honest and diligent pursuit of truth. Gandhiji rightly quoted, "You must be the change you wish to see in the world." One of the most notable events occurred in the history of Indian freedom struggle, where one can perceive the power of the philosophy of non-violence in the famous Dandi March by Gandhiji in March 1930 to break the infamous salt laws. Under the salt laws, the British government had a monopoly on salt, controlling both its production and distribution. Gandhiji, along with his few followers, began the walk on March 12, and the world was astonished to see the power of non-violence, where this little, frail, bespectacled figure with the simple clothes, accompanied by crowds from every village he passed, spent 24 days walking to the sea and picking up a pinch of salt at the coast, defying the British law. It was soon all over India. People imitated him, disobeying the salt laws in massive numbers. It was satyagraha on an unprecedented scale, and the British government was helpless against it. And finally, in January 1931, it yielded. Gandhiji showed to the world, through many such instances, that political change could be effected by renouncing violence. The unjust laws could be defied peacefully and with a readiness to accept the punishment. This principle was later adopted by other great leaders like Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, and countless other political protesters all over the world. Martin Luther King Jr. said, "If humanity is to progress, Gandhiji is inescapable." He lived, thought, and acted inspired by the version of humanity evolving towards a world of peace and harmony. We may ignore him at our own risk. O satyagraha reflete de forma positiva e tem significados mais profundos do que o que nós falamos antes, né, do termo simples desobediência civil. Gandhi acreditava firmemente que para se praticar não violência deve-se reagir a situações com uma atitude positiva e com sentimentos de amor, compreensão, respeito e compaixão. Apenas quando aprendemos a respeitar as pessoas como seres humanos é que seremos então capazes de praticar a não violência em seu real sentido. Não violência, portanto, pode ser descrita como uma busca sincera e constante pela verdade. Dizem que Gandhi falou assim: "Você deve se tornar a mudança que deseja ver no mundo."
Um dos eventos mais notáveis ocorridos na história da luta indiana pela liberdade se deu na assim chamada Dandi March, o que nós conhecemos como Marcha do Sal, em março de 1930, liderada por Gandhi para quebrar as infames leis do sal. Sob a lei do sal, o governo britânico tinha monopólio sobre todo o sal produzido na Índia, controlando tanto a sua produção quanto a sua distribuição. Então Gandhi e alguns poucos seguidores começaram a marcha no dia 12 de março e o mundo se embasbacou com o poder da não-violência quando essa pequena e frágil figura de óculos, trajando roupas muito simplórias e acompanhado de multidões que foram se juntando a ele em cada um dos vilarejos conforme ele cruzava essas regiões, andou 24 dias inteiros até o mar para coletar um punhado de sal no litoral como uma forma de desafiar a lei britânica. Logo depois disso, pessoas de toda a Índia o imitaram esse gesto, desobedecendo também a lei do sal em grandes números. Era o satyagraha numa escala sem precedentes e o governo britânico, então, se viu indefeso ante a esse princípio e, em janeiro de 1931, finalmente cedeu. Gandhi demonstrou ao mundo, pelo poder de muitas ações desse tipo, que a mudança política pode ser tocada pela renúncia à violência, que leis injustas poderiam ser desafiadas pacificamente e com prontidão a aceitar a punição. Este princípio foi mais tarde adotado por outros grandes líderes, como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e incontáveis outros protestantes políticos em todo o mundo. Martin Luther King Jr. disse: se a humanidade quer progredir, Gandhi é inevitável. Ele viveu e agiu inspirado pela visão de uma humanidade que se desenvolve rumo à paz e harmonia. Ignorá-lo é algo a ser feito ao nosso próprio risco. Discussion on Gandhi is incomplete without mentioning his unparalleled selfless service to the poorest of poor for their upliftment. As I mentioned above, that Gandhiji was a social reformer before a politician. He imbibed the ideas of renunciation and desirelessness, and celebrating and embracing the meek and the poor from two of the most sacred and revered books of the world, the Bhagavad Gita and the Christ's Sermon on the Mount, which motivated him to work for and among the lowest classes of the society. With these positive emotions, he worked all through his life for the abolition of untouchability in India. He said that we must work for economic equality and social justice, which would ultimately remove the ills caused by distress and bitterness. He said, the world is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion. Falar de Gandhi não é nada sem mencionar o seu serviço abnegado às pessoas mais carentes para seu restabelecimento social. Como dito antes, Gandhi era um reformador social antes de um político e assimilou os ideais de renúncia e abstenção ao desejo, bem como o apoio aos mais pobres, de dois dos mais reverenciados e sagrados textos do mundo, o Bhagavad Gita e o Sermão da Montanha, que foram uma grande motivação filosófica a Gandhi no trabalho por aqueles que se encontravam nos estratos mais baixos da sociedade. Com essas motivações positivas, ele trabalhou por toda a sua vida pela abolição da intocabilidade na Índia. Ele também dizia que devemos trabalhar por equidade econômica e justiça social, que por fim dariam cabo às mazelas causadas pela angústia e a amargura. Ele disse: o mundo é meu país, a humanidade é minha irmandade e fazer o bem é a minha religião. The Gandhiji was a man of simple living and high thinking, and was far ahead of his times in his thoughts and actions. This is unfortunate that he is not fully understood by us. Younger generations should play a vital role here by understanding and absorbing the Gandhian philosophy true to the world. Is the only way to save the world from further deterioration and have a better place for us and future generations to live. I would like to conclude by sharing one of his great sayings. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Gandhi era um homem de vida simples
e ideais elevados e estava muito à frente de seu tempo em pensamentos e atos. É uma tristeza que ele não tenha sido compreendido por nós. As gerações mais jovens deverão desempenhar um papel vital no entendimento de sua filosofia e absorverem essa filosofia gandhiana ao pé da letra para prevenir que o mundo se deteriore ainda mais, criando assim um lugar melhor para os que virão. Gostaria de concluir com um dos seus maiores ditados: viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. I thank you all for being present here in attempt to pay sincere tribute to Mahatma Gandhi. Thank you. Muito obrigado. Ele agradece então pela presença de todos e nessa nossa sincera tentativa de fazer um tributo, mais um tributo a Mahatma Gandhi. Eu gostaria de pedir à professora Lia que viesse ao palco. Nós temos uma lembrancinha para entregar para a Palestra Atena. Por favor, professora. Para explicar o que é, não são 3 porta-retratos iguais. Na verdade, nós fizemos uma exposição, esse ano a Índia celebrou 70 anos de independência e nós tivemos diversos eventos relacionados aos 70 anos e um desses eventos foi um evento lindo que aconteceu na Palestra Atena, foi completamente coordenado pela Palas e parte dessa exposição, que é na verdade a exposição que está aqui no saguão, na entrada do auditório, nós então entregamos a Palestra Atena, que são cenas da vida do Gandhi, desde o nascimento dele, ele criancinha, até a foto da exata última caminhada que ele fez. Então é toda a trajetória dele. Nós esperamos que a Palas possa deixar lá na sede, como uma forma também de instruir os visitantes. É isso. Obrigado, professora. Não estava dentro da programação. Felizmente, na lembrancinha. Imagine, não é certo, se fosse uma lembrança que de fato, não é certo, é. A gente fica imensamente feliz, imensamente grata ao Consulado Geral da Índia, ao Centro Cultural da Índia. Nos sentimos honrados por sermos depositários de um registro que nos é tão inspirador, tão tocante e tão profundamente incentivador. Costumo dizer que temos que ter 3 verbos em nossa manga sempre: insistir, resistir e persistir. Gandhi é o melhor exemplo que podemos ter para nos inspirar.
Muitíssimo obrigado a todos vocês.